Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Encontro 7. Hoje, nesse nosso Encontro 7, nós vamos estar fazendo a última parte do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. O que, por conseguinte, não quer dizer que você deixe ou não necessite mais ler o livro, até porque a ideia, como o próprio autor e pastor Helmut Haubel indica, é que você e eu façamos a leitura com pelo menos 6 a 10 vezes consecutivamente para que tenhamos maior profunda compreensão sobre o que o próprio livro diz. E assim, de fato, estarmos intensamente tendo experiências com o Espírito Santo de uma maneira que talvez, se você não o fizesse, você não obteria o mesmo resultado. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, de forma virtual, ao vivo, através do Zoom, e também você que, posteriormente, em algum momento, estará ouvindo essa mensagem em qualquer horário da disposição do seu dia. Nós temos alguns vídeos anteriores com quase 500 visualizações. Esperamos que, de alguma maneira, toda essa nossa conversa, essa nossa prosa, esse momento de oração, venha abençoar a sua vida também, de maneira intensa, e espero que o poder do Espírito Santo esteja com você para a honra e glória de Deus. Então, vamos iniciar nesse momento com uma breve oração, a discussão aqui do capítulo 7 e também as considerações finais do livro. E, se fosse possível, né, não sei se o irmão Renato poderia fazer essa oração inicial breve, você conseguiria fazer para nós, irmão, por gentileza? Sim. Posso, então, sim. Querido e bom Deus, aqui mais uma vez, Senhor, estamos no nosso encontro 7, e teu Espírito Santo possa agora nos mover, nos guiar através da tua palavra. Que esse momento seja especial, Senhor, nos nossos corações. A nossa mente esteja aberta para a tua sabedoria, e que isso nos possibilite, Senhor, em um reavivamento e levar também a tua mensagem. Dá-nos a tua paz nesse santo dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, por enquanto, com o Renato, talvez a esposa dele, né? Por tabela, não sei. Tá por tabela, tá. A irmã Valéria, Deus te abençoe, irmã Valéria. A minha mãezinha, a irmã Silvana, né? Também. Talvez meu avô, que sempre está ali do lado dela, o seu Benedito Carlos, né? Ela geralmente deixa o telefone no mudo ali, porque eu vou, às vezes, gosto de fazer alguns comentários, ela prefere deixar no mudo. Então tá, queridos, 7º capítulo, cujo título é Como Despertar Interesse em Compartilhar a Mensagem, né? Então, esse capítulo aqui, ele é breve, ele não é muito longo, ele é mais dicas de como podemos levar avante a obra de testemunhar a respeito daquilo que nós nos beneficiamos com a leitura, com o estudo de forma pessoal e coletiva do livro em si, né? E também, ali no finalzinho, nós vamos estar discutindo aqui as considerações, o apêndice, né? Vamos dizer assim, do livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Então, vamos lá. Vou trazer algumas coisas aqui que me chamam a atenção. Se um de vocês dois que estão aqui conosco na live quiser, é só levantar a mão, porque eu estou com a tela ligada aqui, eu consigo ver se vocês querem falar ou não, ou apenas me interrompa aqui na conversa, se caso vocês quiserem. Então, nós vemos ali a parte número 1, né, do capítulo 7, que fala a respeito de como a gente pode despertar interesse para uma vida cheia do Espírito Santo. Me chamou a atenção de que ele deu algumas dicas aqui, né? Por exemplo, falar sobre isso através de sermões, né? Ou seja, quando alguém te convidar a pregar, ou se você quiser se preparar para isso, de alguma maneira, você se sente chamado por Deus, e você pode preparar mensagens, né? E incentivar outros a fazerem a mesma coisa. Inclusive, geralmente, logo quando eu chego no distrito, ou eu como pastor, eu procuro pregar o capítulo 2, o capítulo 3, para a membresia. E tento incentivar uma hora ou outra os irmãos a estudarem o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Para alguns eu dou o livro de forma física, pois tento verbas para tentar imprimi-los, né? Não fica muito caro, é um livro relativamente barato, pelo grande benefício que ele traz. Para outros, a gente manda o PDF nas visitas,
Muitos têm agradecido pelo estudo do livro. É um livro que, segundo eles, tem reavivado a sua vida. Então, a gente fica feliz por isso, porque a gente tem percebido que tem trabalhado da mesma maneira conosco, né? Aqui também diz a respeito de estudos bíblicos individuais ou em grupo, como, por exemplo, nós estamos fazendo agora, né? Próximo encontro, nós não estaremos mais trabalhando esse livro em específico, vamos estar trabalhando o Permaneça em Jesus, do mesmo autor, do Helmut Halber, né? Infelizmente, os meus impressos já se esgotaram, mas estive entregando para um ou para outro que estarão participando aí dos próximos encontros. Ele falou também a respeito de realizar seminários, né? Que é algo parecido com a pregação. Publicar artigos, encorajar as pessoas a orarem a respeito desse assunto, contar experiências suas de maneira pessoal através das redes sociais, ele sugere ali o site para o estudo, né? É um site que está, acho que se não me engano, em alemão e outra língua, em inglês. Você pode acessar ali se você tiver facilidade com outras línguas. Se bem que também tem as opções no próprio navegador que você pode colocar como traduzir a página e juntar-se à ideia de pregar. E aquilo que eu falei no início, né? Ele diz aí que uma pesquisa aponta que o assunto precisa ser lido, escutado, pelo menos até 6 vezes ou mais, para que se torne profundo a respeito daquele assunto. E, com certeza, se estudarmos bastante esse livro, várias e várias vezes, assim como a Bíblia, né? A palavra de Deus também ela é ininterrupta, a gente tem que estudá-la, 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 até que desfaleça sobre nós os nossos olhos. E certamente vamos ser abençoados pelo poder do Espírito Santo com base nessa leitura. Ele passa ali algumas leituras sugestivas, né? E é interessante ali os capítulos que ele deixa com relação ao Espírito Santo, no testemunho de Jesus, Desejar de todas as nações, capítulo 73, não se turbe o vosso coração, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dom do Espírito, Palavras de Jesus, capítulo 12, como aumentar a fé e a confiança. Ele fala também do Testemunho para a Igreja, volume 8, capítulo 3, Poder Prometido. Todos esses livros a gente tem de fácil acesso através do aplicativo EGW Writings, através da sua lojinha aí no Google Play ou na Play Store, como é falado ali para iPhone. Então, você pode estar lendo esses capítulos em seu devocional de forma particular, junto ali quando estuda a lição de escola sabatina, com a Bíblia, e certamente esses capítulos vão abençoar muito você a se conectar mais com Deus e o Espírito Santo. Ele fala de compartilhar também o livro com as pessoas, né? E ele traz um breve resumo daquilo que, durante os capítulos anteriores, despertou o nosso interesse ou chamou-nos a atenção, né? Ele fala ali que, por exemplo, capítulo 1, nos ensinou a reconhecer os pensamentos que o próprio Jesus expressou a respeito de viver no Espírito Santo. Já no capítulo 2, ele disse, ou fez um resumo, dizendo de que nossos olhos serão abertos e reconheceremos nossa verdadeira condição espiritual. No capítulo 3, ele fala de que nós podemos compreender os passos simples que nos levam a uma vida espiritual agradável. No capítulo 4, o pastor Helmut diz que nós podemos reconhecer a diferença entre uma vida com ou sem Espírito Santo. No capítulo 5, nossa vida de oração se tornará mais profunda e mais significativa. Nós vamos ter certeza do derramamento do Espírito Santo. No capítulo 6, ele diz que o capítulo tem o objetivo de recebermos encorajamento para uma experiência pessoal e uma experiência vívida na comunidade, na igreja. Então, não sei você, os que estão aqui conosco, talvez de uma maneira breve, quem sabe, até para nós dialogarmos e conversarmos, não se precisa, vamos dizer assim, de palavras difíceis para isso, até porque é uma questão pessoal. Eu gostaria de abrir para vocês dois que estão aqui, caso vocês queiram, né? Seria bom se o fizessem. Diante daquilo que vocês leram, estudaram, de maneira particular, ou apenas aqui, quem sabe, nos nossos encontros 7 aí dos dias que vocês participaram, o que de positivo trouxe para a vida de vocês? Vocês acham que vale a pena nós darmos continuidade nesses encontros? É importante? Qual a impressão que você teve com relação a tudo isso que nós estivemos fazendo juntos? Podemos seguir avante? Você acha que é relevante? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, aí da Silvana, do Renato. O que vocês dizem? Como é uma questão muito pessoal, né? Tudo que você disser é relevante. E aí?
Pastor, eu acho muito relevante. Continuo, né? Você que deu o início e continuar, porque eu tive no domingo, a minha irmã Rúbia pregou, né? Lá no domingo agora, desculpa, quarta-feira. Então eu vi como é importante, né? O nosso esse reavivamento espiritual na vida de cada um. Ela citou lá a 2 Timóteo 4:2. Até ontem, eu conversando com ela, a gente até comentou sobre isso alguma coisa, né? E eu olhei para mim mesmo, para minha vida espiritual, e estou vendo como eu estou um pouco longe, assim, talvez do estudo da Bíblia, como você falou aí, né? A gente tem que ler até desfalecer os olhos, assim como você falou, né? Isso aí nos enche do Espírito Santo. Em função voltando ao versículo que ela citou, né? São Uhum. versículos que eu já conhecia, né? Era conhecedor da minha, mas só que já estavam esquecidos, entende? Estavam muito longe, e isso aí a gente vê como a gente só a lição da escola sabatina, né? E só as pregações, isso, claro, e nos enche, mas a leitura e o estudo, isso é fundamental na vida de cada cristão, entendeu? Até porque, não sei se eu já comentei com você, né? Até na nossa classe, que a gente estava tentando dar um estudo para minha cunhada, até então né, eu convidei e ela, em partes, assim, aceitou, não que ela pediu o estudo, mas e com a leitura desse texto, né, desse versículo, claro, com jeito, com calma, a gente tem que insistir, né, não pode desistir de levar a palavra, né, Uhum. porque até então que quando você leva a palavra para alguém e a pessoa logo já, né, já usa de palavras e a pessoa vê que não, então não, acho que aí tudo bem, acho que é caso até de desistir para como se diz, não jogar as joias aos porcos, né? Uhum. Ela não, ela não chegou a esse ponto, então eu tenho que né, ter esse revivamento, esse estudo para buscar, não desistir com jeito, né, com jeito mesmo, né? Então, levar avante e não desistir. Esse revivamento é muito bom. Voltando né, esse encontro 7, eu acho que faz parte dessa, dessa, dessa busca, né, pelo Espírito Santo. Muito bom, Renato. Obrigado aí pelo seu testemunho, viu? Uhum. Fala, Eu, mãezinha. eu também quero dizer que para mim está sendo muito gratificante, porque quando a gente está assim em grupinho, dá assim mais assim desejo de aprender, porque às vezes a mente da gente não consegue entender tudo. E a explicação de um, de outro, se torna assim muito mais sugestivo para a gente crescer espiritualmente. E é uma forma diferente, uma forma tecnológica, que nós devemos sim interagir, devemos, e tem mais. Chegou aí já até quase 500 visualização. Se não fosse dessa maneira, as pessoas que estão entrando depois, que não têm condições de ser nesse momento, têm a oportunidade do mesmo jeito, e está ali. Então, vale a pena sim. E com relação a acordar, é só colocar o relógio para despertar. Só isso. Porque se a gente depender da gente, a canseira é tanto que você não desperta, não. Mas o relógio desperta, então você levanta. E depois que você levantou, acabou. Daí é muito prazeroso, é muito gostoso, porque os primeiros momentos são os mais prazerosos, que a mente está fresca e a gente se sente assim, reavivado de verdade pelo Espírito Santo. Então, é uma busca diferenciada. Então, eu gosto de buscar a Deus. Então, para mim não é sacrifício nenhum. É só mais um jeito de organizar. Então, vamos falar que todo mundo, se nós organizarmos e ter o desejo no coração, a gente vai cumprir, porque a mudança da vida da gente
Claro que o Espírito Santo está por detrás e manifestando, mas também é um desejo pessoal, que você que tem que se organizar e querer e buscar, e aí o Espírito Santo trabalha de uma forma maravilhosa. E você sente o poder de Deus e fica mais feliz, porque a verdadeira felicidade nossa está em Cristo Jesus. Em nosso Pai Celeste aprender, na minha opinião, é isso. Então, eu acho muito importante. Não só esse momento, mas momento pessoal também. Aqui, eu e Deus, nos meus estudos, no momentinho que eu reservo. Então, cada momento é muito importante. Então, eu agradeço a Deus por esses momentos. Amém. Obrigado, mãezinha, pelo seu testemunho. Confesso que em alguns momentos eu já fui pego com ideias de parar, né? Talvez pela quantidade pequena de pessoas e tal, mas o outro vem e fala, pastor, está muito bom, mesmo que tenha poucas pessoas, vamos continuar, porque isso é importante para mim. Eu cheguei à conclusão também, eu já disse isso para vocês, de que é importante para mim também, né? Não é porque eu fiz teologia e automaticamente a gente vai ser levado para o céu, não é assim que funciona. Sou pecador tanto quanto qualquer um de vocês, e às vezes não, muito mais responsável pela situação em que Deus me colocou como pastor, diante de tantas ovelhas para cuidar, né? Então, a cobrança sobre um ministro é maior, o espírito de profecia pega no pé do pastor, para tentar e levar e conduzir, envolver o máximo possível da sua igreja na busca pelo Espírito Santo. E se a gente vê que um ou outro estão querendo buscar, estão junto conosco nessa busca constante, mesmo que nós não mereçamos, mas queiramos porque Ele quer que nós nos conectemos com Ele, então tudo se torna relevante. Então, vamos continuar sim, vai ser legal agora, porque a gente vai terminar esse capítulo, né? E aí a gente vai começar o segundo livro, né? Quem sabe em algum momento nós venhamos voltar o mesmo livro mais futuramente, não sei, enquanto estivermos juntos aí, através da conexão, mesmo que eu esteja em outro distrito, pretendo continuar fazendo esses encontros, né? Lógico que vamos pedir permissão para o próximo pastor, porque, quer queira ou não, as ovelhas do distrito anterior ficam com a gente no próximo distrito, e a gente não quer criar uma situação assim chata, mas com uma conversa, com carinho, tudo pode ser resolvido. Porque, na verdade, estamos em pelotões diferentes, mas no mesmo campo de batalha, né? Então, nosso objetivo, como o próprio sugestão do livro é buscar o Espírito Santo para fazer a obra de Deus, gente. A gente quer Jesus voltando, né? Não aguentamos mais esse mundo de tristeza, de pecado e de dor, como temos visto por aí. Hoje, inclusive, ouvindo aqui vocês, eu tenho, inclusive o próprio capítulo aqui final, né, fala a respeito disso, de que houve um pastor, e agora eu vou um pouquinho mais para frente do testemunho, ele, deixa eu ver aqui, lá no finalzinho, bem no final mesmo, a última página, né? Tem um frente e verso ali, o pastor Dwight Nelson, né? Que é pastor líder pioneiro da Igreja Memorial Universidade de Andrews, disse, esse pequeno livro, em um dos seus sermões, esse pequeno livro, Passo por Reunião Pessoal, mudou meu interior, eu quero fazer o mesmo por você. Ele pregou uma série de 3 sermões. E aí, por conta dessa frase dele, veja, houve cerca de 4.000 downloads, né, ali no site do pastor Helmut, e milhares de livros foram encomendados por conta dessa indicação dele. Veja, muitas outras pessoas tiveram também a oportunidade de conhecer, eu naturalmente não conhecia, eu vim conhecer a respeito desse livro porque a minha esposa, como membro da FAM, né, que é a Área Feminina da Associação Ministerial, recebeu indicação, na época era a esposa do pastor Apolo, a Débora, se não me engano o nome dela, deve estar errando o nome dela, mas acho que não é Débora não, é outro nome. Indicou para as esposas de pastores lerem. Ela leu, gostou, ficou maravilhada, compartilhava as ideias comigo. Eu falei assim, mas amor, esse livro deve ser muito bom mesmo, deixa eu ver. Aí fui eu ler. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca li um livro tão impactante na minha vida com relação ao Espírito Santo. E
E então eu comecei a fazer o que geralmente aquele que conhece a Jesus faz, né? Começa a falar para todo mundo, indicar, e desde então não parei mais, e fico mandando mensagem para os outros, envio o livro em PDF, ou você já leu o livro Passo Reunião Pessoal? E falo para um, falo para outro, porque esse livro é muito bom mesmo, é um livro assim que desperta a gente para mais o estudo da Bíblia, para mais o estudo do Espírito de Profecia, e tem se tornado eficaz na minha vida, deve se tornar eficaz na vida dos outros também, né? E muitos têm agradecido. Então, nós não podemos deixar de transmitir isso para a pessoa. E é uma forma de testemunhar, né? É uma forma de testemunhar, porque em algum momento ou outro, eu me lembro que a gente fala a respeito do livro, mas como é que é? O que o livro fala? Aí você dá um pitaquinho ali, pitaquinho aqui e tal, a pessoa fica curiosa e ela vai querer ler o livro, ela vai querer estudar a respeito do livro. E isso vai fazer uma grande diferença na vida dela, como tem feito na nossa vida também, né? Voltando ali, a gente parou na parte 4, ali na página 108, o livro também propõe, dá dicas de nós fazermos leituras coordenadas, um capítulo por semana, que é o que a gente está fazendo, né? Na verdade, praticamente aí, vocês vão perceber que nos próximos encontros, a gente não vai fazer um capítulo inteiro, porque o capítulo é muito longo, é mais de 10 páginas. Então, a gente vai dividir no meio, como a gente já fez anteriormente alguns episódios anteriores desse próprio capítulo, desse próprio livro aqui, e aí a gente vai seccionar os estudos para a gente poder trabalhar, né? Compartilhar testemunhos pessoais, experiências também contadas ali no site. Esse mês, infelizmente, nós não conseguimos fazer a vigília, quer dizer, mês de maio, de abril, devido aos muitos encontros, treinamentos que houve na associação, no nosso distrito. Eu, literalmente, não dei conta, porque dormir tarde e acordar cedo é um desafio, né? E aí isso exige bastante nas nossas vigílias. Então, para não se tornar muito cansativo para ninguém, até porque no mês de março eu fiz assim, e só foi uma pessoa lá na vigília, o pastor, só. Eu falei assim, não, então não adianta a gente fazer algo que seja muito encavalado. Então, esse mês nós vamos fazer, se eu não me engano, agora no dia 14, mas vou estar passando para vocês aí a data da vigília, e aí faremos a vigília no domingo. A ideia é fazermos ali no Riacho, quem puder estar, nós vamos divulgar em todas as igrejas, e vai ser bênção. Eu digo a vigília mesmo, pessoal, né, presencial. Ele fala a respeito de fazer ali, voltando aqui, pequenos seminários, e também esse livro dos 40 dias de oração. Quem sabe nós venhamos fazer juntos também esse livro, o estudo desse livro. Ele fala até de, escrever cartas, né, sobre o livro, Passo Realmente Pessoal, entregar para as pessoas de alguma maneira, levantar ali uma pesquisa para saber como as pessoas estão tendo feedback, né, através do estudo do Passo para o Realmente Pessoal. Ele dá dica ali, não vou entrar aqui nos detalhes, mas talvez uma outra forma de termos aí os feedbacks é perguntar de forma direta, né, como eu fiz aqui para vocês prontamente disseram aí a experiência que vocês estão tendo, né, muito animadora, por sinal, quem sabe até mesmo pessoas ouvirem essa mensagem através do YouTube ali, se sintam encorajadas, né? Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte desse último capítulo, ele fala a respeito de como nós podemos compartilhar a mensagem, quais são as opções que a gente tem, e aí depois ele também fala de que essas opções podem ser encontradas no site. Ele cita ali o texto de Atos 1:8, né, que vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês serão minhas testemunhas. Ele põe entre parênteses ali, como que fazendo um comentário, né? Poder para fazer o sobrenatural, poder para ter competência, poder para o equipamento, poder, que é justamente o que o ministério do pastor Helmut tem feito. Ele tem mostrado aqui, através das experiências dele, de que é um desafio conseguir verba, valores, pessoas para traduzir para outras línguas. Em toda hora é interessante que ele fala menos de valores e foca mais no Espírito Santo, menos de situações específicas e diz, olha, por favor, compartilhe esse livro com amigos, conte a respeito das impressões, quem sabe que você falar para a pessoa, se você conhece algum tradutor, ele queira fazer um valor menor, e a gente consegue uma parceria, vamos pregar, vamos mostrar. Você vê que esse homem, ele é despojado de, vamos dizer assim, de formalismos. Ele está conectado com o Espírito Santo de tal maneira que é Espírito Santo toda hora, né? Para alguém que talvez não esteja tão conectado assim, nem vai ficar até chateado e com raiva. Não, mas só fala desse negócio de Espírito Santo, mas que negócio é esse? E esse livro tem demonstrado para nós, através aí dos testemunhos do pastor,
que o Espírito de Deus é que vai resolver todas as soluções, todas as questões não resolvidas para nós, em nós, através de nós, e também no nosso distrito através do mundo, né? Ele conta aqui, de forma breve, né? O irmão cujo coração foi tocado exclamou: essa mensagem deve ser levada a todas as famílias adventistas do mundo. Eu quero ajudar. E aí esse cidadão se tornou um companheiro de trabalho dele para divulgar passos para o reavivamento pessoal e o restante da série, né? E eu fiquei, quando eu li isso, eu pensei, poxa vida, me alcançou, que legal. Se ele não tivesse, talvez, se disposto a fazer isso, eu não teria nem sabia que existia esse livro, né? Enfim, talvez demoraria mais um tempo para alcançar a compreensão, a maturidade espiritual, vamos dizer assim, e quem sou eu para alcançar alguma maturidade, né? A gente está engatinhando sobre esse assunto, mas eu posso dizer que esse livro adiantou muito a luz que eu tinha com relação a esse assunto, e eu tenho orado a Deus para pôr mais em prática aquilo que eu sei, né? Porque não adianta nada a gente consumir o conteúdo e não ter ali a questão da experiência pessoal. E é onde ele fala aqui também, ó, pré-requisito pessoal. Ele diz, ó, é nosso desejo que você possa alcançar os outros. Contudo, você só conseguirá alcançá-los. Até grifei isso. Se você mesmo tiver sido alcançado e abençoado pela mensagem, e se Cristo estiver morando em seu coração por meio do Espírito Santo, que é recebido diariamente. Então, meus amados, é aquela velha história, né? De nada nos adianta conseguir tudo e qualquer outro dom, etc., como diz o apóstolo Paulo, se não tivermos o amor. E o amor tem um nome, é o Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai. E o Espírito Santo é que nos conduzirá a outra parte da divindade, que é o Pai e o Filho. Então, você e eu, nós precisamos vivenciar tudo isso que nós estamos aprendendo. Se vivenciarmos, naturalmente as pessoas vão ser alcançadas e também abençoadas, porque elas vão ver, puxa, o Renato está diferente, que negócio estranho que está acontecendo com ele, parecia que ele era assim, assado, agora está mais paciente, está se esforçando para querer falar de Jesus para outras pessoas. A Silvana está um pouco diferente, está mais amável, está mais tranquila. O que está acontecendo com esse povo? O pastor Rufino está uma pessoa mais mansa, sei lá, está agindo... O que está acontecendo com esse homem? E as pessoas vão ver em nós diferença, né? E oxalá que isso aconteça de fato para a honra e glória de Jesus. Amém. Destaco aqui o texto do Espírito de Profecia. Por meio de muita oração, importa que trabalheis pelas almas, visto ser... Olha, isso aqui me chamou a atenção, eu grifei 2 vezes. Visto ser este único método pelo qual podeis atingir corações. Então, meus irmãos, podemos até dar estudos bíblicos, podemos até testemunhar, podemos até levar as pessoas para a igreja e outras metodologias interessantes. Só que a serva de Deus diz, este é o único meio pelo qual podeis atingir corações. Qual? Muita oração. Esse é o trabalho pelas almas que deve ser feito. Quer atingir, então, a pessoa que você está querendo dar estudo bíblico? Irmão Renato, ore e aflige a sua alma por essa pessoa. Quer atingir, minha mãezinha, as pessoas que estão ali no seu pequeno grupo, um grupo bonito, de mais de 50 ou 100 pessoas, ore e aflija no seu coração pelas almas. Pastor Rufino quer atingir ali o seu grupo, que você está dando estudos bíblicos para eles, e aos outros irmãos e irmãs na fé aqui no seu distrito, ore e aflija a sua alma por cada uma dessas pessoas. E aí nós vamos ver os milagres, né? Eu tenho tido essa experiência, tenho visto esses milagres acontecer. Então vamos fazer acontecer, vamos orar. Vamos ser menos dependentes de nós e mais dependentes do Espírito Santo, e os milagres vão acontecer para a glória de Jesus. Amém. Bom, outras coisas aqui que eu gostaria de trazer, já está encerrando aqui nosso tempo, né, no tocante à questão específica, né, da discussão. Aqui o finalzinho, ali na página 114, duas citações do Espírito de Profecia que me chamam bastante atenção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Né? Só. Não tem outra opção. Só. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. Por que nos faltam as obras maravilhosas? Onde estão os milagres? Cadê o povo reavivado? Onde está a mensagem sendo pregada no advento? É que nós não estamos com o Espírito Santo. O batismo não foi dado ainda. E se não foi dado, nós não podemos fazer nada. A associação pode até, de maneira louvável, querer ajudar, querer motivar com ideias, com projetos. Só que se você e eu não estivermos cheios de Espírito Santo, isso não vale de nada, nada, simplesmente nada. Mas atrelado ao poder do Espírito Santo, até mesmo as expectativas de uma associação, de uma motivação vinda de líderes, servos e servas de Deus lá de cima,
poderão ser superadas em uma maneira pentecostal, porque foi assim naquele dia, tem que ser assim também nos nossos dias, porque o Espírito Santo é o mesmo, e se não acontecer é porque nós não estamos buscando, simplesmente assim. Eu senti essa força expressiva ao estudar e entender melhor a respeito desse assunto. Porque não temos fome nem sede do dom do Espírito Santo. Nisto é visto como é esse o meio pelo qual haveremos de receber poder, é a última página que eu estou lendo. Porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. Esse aqui foi um dos textos que me motivou a fazer alguma coisa, né? Assim como os discípulos lá em Atos, no capítulo 2, as pessoas ouviram a pregação de Pedro e os outros líderes, e aí eles perguntaram, mas pois, que faremos? E aí eu fiquei assim também, e agora? Eu já li esse livro, o que eu vou fazer? Esse troço vai ficar só para mim? E aí tomei decisões, vou compartilhar com quem eu puder, vou falar a respeito do livro, vou indicar nos sermões. E aí um dia veio essa ideia de fazer esse negócio aqui de encontros, né, que a princípio não tinha esse nome, não nesse distrito, foi no distrito anterior, nós já fazíamos, aí deu uma parada, e aí vindo para cá, resolvi dar continuidade. Penso no meu coração que enquanto tiver força e fôlego, vou continuar fazendo. Talvez Deus mude essa ideia de uma maneira adaptativa, não sei como que vai ser, Ele sabe todas as coisas, mas a indicação do Espírito que Ele foi mostrando, a gente vai fazendo, né? Inclusive ali com as nossas vigílias. E o testemunho aqui muito bonito que me chamou a atenção foi de um professor que experimentou, ele disse assim, eu queria experimentar as bênçãos de Deus e na literatura, e na terceira leitura, algo se apoderou de mim, eu senti um grande amor por nosso Redentor, amor que eu ansiava sentir por toda a minha vida. Depois de 2 meses, eu já tinha lido 6 vezes e o resultado valer a pena. Era como se eu pudesse entender como seria se Jesus chegasse perto de nós e pudéssemos olhar nos seus olhos puros, gentis e amorosos. A partir de então, eu não quis ficar sem essa alegria de estar perto do nosso Salvador. Se conseguirmos alcançar isso, já alcançamos o suficiente, né, irmãos? Muito bonito precisar disso. Eu fico emocionado porque coisas boas estão acontecendo comigo, estão acontecendo com você também, e a gente louva a Deus por isso. Não é só você que chora não, viu, irmão Renato? Eu também sou chorão, viu? A diferença é que você não consegue falar. Eu ainda tento lutar para uma coisa. Vai ficar aqui olhando um para a cara do outro. Que inveja santa, meu Deus. Ai, ai. No esquerdo do pastor Marcelo, que me batizou, eu fui uma semana de evangelismo lá em Maruí, ele chorava, mas ele não parava de falar. Era muito especial. Eu tento me esforçar também. Não chego ao nível assim de não conseguir de travar, mas tem hora que trava. Tem hora que trava, não vai. Mas Deus está à frente de todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Vamos aqui fazer então uma breve oração para finalizar essa parte, né? E aí a gente vai para a intercessão. Bondoso Deus e Pai, estamos juntos aqui. Obrigado, Senhor. Finalizamos pelo menos essa primeira etapa com a última parte do livro Passos para o Desenvolvimento Pessoal. Estamos aqui com esses guerreiros e guerreiras na fé, buscando esse reavivamento, Senhor. Quão difícil é se levantar, buscar o Senhor em primeiro lugar, mas quão fácil também, ao mesmo tempo, é buscar a vida eterna e a salvação e levar isso para outras pessoas, porque a única coisa que nós temos que fazer é morrer, permitir que o eu morra através da busca pelo Espírito Santo. E o Senhor faz o resto. A gente só tem que entregar, a gente só tem que deixar, a gente só tem que confiar, ser mais dependente do Senhor e cada vez menos dependente de nós mesmos. E o que também é difícil, porque essa natureza nossa, terrível, nossa Senhora, ela é desgraçada, ela é miserável, ela é mesquinha, é tudo aquilo que a gente estudou aqui nesse livro, né? E queremos logo ver mais resultados espirituais em minha vida, na vida aqui dos nossos queridos irmãos, de outros que talvez serão atingidos. Existem também outros irmãos que estão também em níveis, talvez, entre aspas, né? Não que seja superior ou inferior, estão mais avançados nesse estudo, nessa comunhão, que nem conosco, mas sabemos que estão. Não é porque nós estamos fazendo esses encontros aqui que somos melhores e mais especiais do que outras pessoas, muito pelo contrário. Nós apenas estamos reconhecendo que somos mais podres, necessitamos mais do Espírito Santo do que qualquer outro hora que vivíamos antes. Então, Pai, tenha misericórdia de todos nós, nos ajude. Ajude-nos de alguma maneira a não calarmos e ajude-nos a não desfalecermos e fazermos o máximo para abreviar mais ainda a sua volta. E queremos que tudo aquilo que estudamos
aqui, né? Como foi falado aqui pelo pastor Helmut, na parte número 2, no capítulo 7 aqui, nós precisamos alcançar as pessoas e não podemos alcançá-las se essa mensagem de Cristo não estiver no meu coração. Por isso, o Espírito Santo tem que ser recebido diariamente. E finalizo aqui fazendo a oração final do livro proposto na página 114, que diz: Pai Celeste, por favor, nos dê humildade. Põe em nossos corações um grande desejo de orar e buscar pela tua face. Nós queremos estar dispostos a deixar os nossos maus caminhos. Então, nos ajude a fazê-lo. Por favor, cumpre os pré-requisitos em nós. E como resultado da sua promessa, ajude-nos a ouvir a sua resposta. Perdoe os nossos pecados e cura-nos de nossa mornidão e apostasia. Por favor, ajude-nos a nos entregar a Jesus diariamente e que, através da fé, recebamos o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, queridos, nós estamos aqui em 4, né? Eu digo 4 porque a Valéria está aí, escondidinha, mas está aí. Precisa saber quem é que gostaria de orar, quem é que gostaria de interceder. É só levantar a mão para eu saber. Ok, Renato? A minha mãe também gosta sempre de interceder. A Valéria gostaria de interceder. Pergunta para ela aí, Renato. Senão a gente dá a oportunidade para ela também. Ela não está bem, ela está escutando, está aqui do meu lado, aqui na cama, mas ela está com essa, não sei, resfriado e não sabe nem se vai na igreja hoje. Tranquilo. Mas que... Não, deixa pra lá. Tudo vai dar certo. Vamos orar para ela melhorar, se sentir melhor. E quem sabe ela hoje, em nome de Jesus. Então, começa contigo, valoroso. Começa contigo, a minha mãe, e eu, no final, como a gente sempre tem feito aí, costumeiramente. Fique à vontade. Vamos lá. Querido e amado Senhor, aqui estamos, Senhor, para interceder por nós, pelos nossos familiares. Eu aqui coloco a vida da minha esposa, e está passando da minha filha também, e está passando por um momento de um resfriado que, mas em tudo dê glórias a Deus, estão com vida, tem alguém para cuidá-las, especialmente Jesus está ao lado. Então que o Senhor ore por elas e logo, logo isso possa estar passando. Também coloco a vida espiritual dos meus filhos nas tuas mãos, que eles venham a dia conhecer a tua palavra, conhecer o teu amor e viver com esperança. Com esperança de um dia estar ao lado de Jesus, de um dia sair do caos que é esse mundo, a gente não olha para lado nenhum que nos dê confiança, porque o homem é falho, tudo está em maus rumos. Então, que um dia eles possam também estar junto de nós, contigo, Senhor. Amém. Também pela nossa igreja, pela vida espiritual e física do nosso pastor, que tanto cuida de nós. O Senhor esteja com ele, dando forças, e também a sua esposa, e pelo resto da nossa igreja. Glória a Deus, Pai. Pai querido, nesse dia nós colocamos em tuas mãos a nossa vida, a nossa vida espiritual também. Enche-nos de fé, aquece nosso coração, Senhor, e nos dê a certeza de que o Senhor está acima de tudo e no controle de tudo. Amém. Paz também pela nossa irmã, a mãe do pastor, pela sua vida, pelo seu pai, que tanto ela clama por ele, né, que pede por ele, que nesses momentos difíceis, que o Senhor possa interceder por ele e cuidar dele também, e por todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Glória ao Senhor, Pai querido. Amém. Amém. Obrigada, meu paizinho, por essa oportunidade de terminarmos este livro. Só que nós, seres humanos, temos a memória muito curta. A gente termina, mas no fundo, vamos falar que pouca coisa fica na memória. E o ser humano, ele tem que cada dia se renovar. É como se alimentar todos os dias, para poder, assim, realmente ter força
do alimento espiritual em nossas vidas, como se fosse o alimento material. Pai, dá força para a gente, cada dia mais, continuar te buscando, intercedendo, porque quando a gente busca, a gente tem força, palavras que renovam a cada dia para poder falar, testemunhar e também transformar o nosso ser. Amém. Então, esse é a preocupação que temos que ter, a busca do Espírito Santo, a busca da verdade, a busca da transformação. E isso é uma busca contínua que temos que buscar no Senhor, a cada Amém. dia. Glória a Pai, Deus. obrigada, porque o Senhor está sempre comandando a nossa vida, o Senhor está sempre interagindo, mudando, nos transformando, porque é visível diante das nossas vidas o teu carinho, a tua proteção, cada filho seu. Estivemos indo até aí em Santa Catarina, que é uma quilometragem grande. Eu tive que levar meu paizinho, porque não tem quem cuida dele, e eu fiquei com bastante medo de fazer essa viagem grande, porque as perninhas dele não têm circulação, por motivo dos problemas dele, diabético, cego. Então, não é fácil, mas o Senhor esteve no controle, o Senhor cuidou, o Senhor amparou, e teve momentos difíceis, sim, mas o Senhor cuidou de cada detalhe e nos deu força para poder reagir e sobressair em cada situação. Então, eu Amém. louvo o Senhor por sentir os seus cuidados, o seu amparo, e que eu vejo cada dia, quando fecha uma porta, o Senhor abre outra. E a gente vê diante dos olhos o seu Espírito trabalhando sobre os seus filhos. Então, basta nós buscarmos, basta nós querermos, basta nós, assim, se entregar, e o Espírito Santo de Deus conduz a vida de tal forma que é assim gratificante, é assim, é diferenciado, a gente consegue sentir na pele. Então, eu louvo o Senhor e agradeço ao Senhor por estar sempre conosco. Pai, eu imploro as pessoas que estão participando aqui do pequeno grupo, é normal, alguns assim enfraquece, deixa de vir, daí você toca ficar assim, cutucando, ligando, perguntando, buscando as ovelhas. Não é fácil. Que o pastor ele tem o papel de buscar as ovelhas, mas os servos do Senhor também. Nós, como cristãos, tudo que a gente aprende tem que ser assim praticado na vida, mas não só para a gente. Temos que transmitir a outros, principalmente os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos entes queridos. E assim, devagarzinho, através do seu Santo Espírito, a gente vai conseguindo atingir o coração das pessoas. Amém. No pequeno grupo de ontem que nós realizamos, tivemos assim várias pessoas e a gente percebe que eles estão aflitos, eles dão testemunhos, estão sedentos para aprender a verdade. É um assunto bastante complicado, difícil, porque nós estamos estudando a profecia de Daniel e logo após vamos estudar a profecia de Apocalipse. Então, Pai, por favor, abra a mente, o coração deles, porque por parte de alguns eu senti assim que aprendeu e foi muito, muito gratificante. Mas por parte dos mais humildes, Pai, que não tem assim muita leitura, a minha tia que acabou de batizar, que ela não tem leitura, às vezes representa, Pai, que ela não conseguiu atingir tudo. Mas eu sei que seu espírito consegue penetrar na alma de uma forma ou outra, e de um jeito especial, ela
o mais importante, ela vai entender que toda palavra é para restabelecer a nossa alma, da convicção de que o Senhor está voltando e o Senhor está vindo buscar os seus filhos que buscam, que intercedem, que quer melhorar a cada dia o viver aqui neste mundo. Pai, Assim seja. eu também imploro pela vida dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, porque a nossa irmandade é grande. Alguns estão assim bastante fiel diante da palavra, em congregar e tudo mais. Mas alguns pais, paizinho está assim afastado, está um pouco frio. Então eu intercedo pelo Alexandre, meu irmão. Eu intercedo pelo Marcos, meu irmão, porque eles estão um pouquinho longe. Tudo bem que são assim seus filhos fiéis, trabalhadores, eles não fazem assim coisas tão absurdas, mas eles nasceram no redil espiritual e estão fora, Pai. E eu quero a salvação deles, não só deles, mas de tantas pessoas que a gente pede, que a gente intercede. E também, Pai, eu continuo intercedendo pelo Gustavo, Pai. Por favor, menino lindo, maravilhoso, servo do Senhor. Está lá, Pai, já vai fazer 4 meses que ele está internado. Saiu da UTI com as tuas bênçãos, a tua misericórdia, tirou ele, que ele estava entre a vida e a morte, mas ele está lá recuperando devagarzinho. Não sei o propósito do Senhor para que ele fique tanto tempo no hospital, mas cuida dele, proteja ele, dá força para a família dele, que transforma a família dele, porque não é fácil. Cuida dele, Pai. É um menino precioso, eu sinto isso. Então, que o Senhor dê força para ele suportar toda essa situação, porque imagino um ser tão saudável e de repente fica paraplégico, tão jovem, que tem 20 e poucos anos, numa cadeira de rodas, sem conseguir se locomover direito. E daí pega uma bactéria que leva ele a essa situação de estar quase 4 meses no hospital. Não é brincadeira. Então, Pai, por favor, me dá força para esse menino, ajuda ele, renova a vida dele e que a família dele, não sei, que talvez essa doença, esse problema venha para fortalecer a gente pela força que ele tem. Então, cuida dele em cada detalhe da situação, Pai, porque não é fácil. Eu tenho pavor de hospital. Quando eu tive que ficar com a minha mãezinha ou com meu esposo, várias pessoas que eu já também cuidei, eu tenho pavor de hospital. Então, não é fácil. Eu fico, assim, indignada de tanto tempo ele estar dentro de um leito de dor. Continua conosco, Pai. Tem tantos pedidos aqui na minha alma e no meu coração que não dá tempo para expor tudo, mas que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor assim ajuda. Pai, intercedo pelos meus filhos, Pai. Eu intercedo pela minha netinha que está sendo gerada, Pai. Por favor, cuida de cada detalhe, de cada situação que o Senhor conhece. Unja cada um. O meu filho Léo, que é o caçula, que vai ser pai. Ele é um menino que, diante dos seus olhos, ele é muito especial, ele é um menino temente, ele é um menino diferenciado, bastante humilde, mas que o Senhor continua dando, assim, para ele, assim, inteligência, para ele, assim, saber dominar essas diferenças da etapa da vida dele, saber, assim, dominar o seu lar, saber, assim, conduzir o seu lar, assim, sendo um sacerdote fiel, em busca do Espírito Santo dentro da sua própria casa, em aprendizado para que a pequena Luísa agora seja assim conduzida nos caminhos do Senhor. Então, Pai, que ele entenda tudo isso. Ele ganhou o livro do irmão, ficou muito feliz, mas eles próprios já vejo que estão assim buscando outras orientações espirituais, estão lendo também o Lar Adventista, que eu nem sabia,
Fiquei muito feliz. Então, Pai, continua, Pai. Dá assim força, porque ele trabalha demais, ele tem muita canseira, mas dá força para ele poder, assim, ter ânimo em buscar ao Senhor sempre. Continua com meu filho, Felipe, seu servo, dá força, Pai. Estive aí com ele. Pouco tempo ele conseguiu ficar conosco. Se eu quisesse, eu tinha que acompanhar ele para ficar, curtir ele um pouquinho mais. Mas não é fácil, Pai. Não é fácil o trabalho dos seus servos no vasto deste mundo. Então, Pai, unja cada um dos seus servos. Por favor, cuida deles, protejam eles em todos os aspectos. Não falo só do meu filho, porque eu sei o quanto é duro, então eu já peço assim para todos os seus servos, que está à linha da frente, de resgatar as ovelhas, de cuidar das ovelhas. Sabemos que tem algumas ovelhas rebeldes em todo o redil, mas, por favor, ajuda que elas sejam assim, sensíveis à voz do pastor. Mas nem falo o pastor carnal, eu falo de ti, Pai, que o Senhor é o verdadeiro pastor nosso. E quando olhamos para ti, tudo é diferente. E a gente consegue ver a diferença nas pessoas e a sensibilidade que temos que mudar e ser diferentes. Ser mais sensíveis, mais amáveis, ser mais tolerante, não levar as coisas a ferro, que vem assim adoecer a alma das pessoas, porque somos carnais, sentimos, às vezes, quando alguém faz assim algo que entristece a alma, Pai. Mas, por favor, anima o nosso coração, anima a nossa vida e faça a gente entender que através do Espírito Santo, através do seu amor, porque o Senhor, Pai, só fizeste o melhor para cada filho seu, veio para os seus e os seus ficaram cada vez mais rebeldes a ponto de crucificar o Senhor. Então, Pai, tenha misericórdia de nós, porque se nós não estiver contigo, estaremos do lado da derrota. Então, isso não queremos jamais, nem na nossa vida e nem na vida dos nossos amados, das pessoas que a gente ama. Obrigada, continua conosco e que implora o seu Santo Espírito, Pai, em nosso viver. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Senhor, continuando aqui, nos minutos que nos restam até às 6, eu intercedo pelo filho do irmão Gero. Esses dias ele reenfatizou as orações pelo seu filho, de maneira mais prodigiosa. Portanto, colocamos o nome do jovem mais uma vez em tuas mãos. Eu me esqueci o nome dele, ele tinha falado, eu anotei aqui no celular, mas como eu estou usando o celular, não tem como ver aqui agora. Mas, Pai, se não me engano, é Gabriel. Toque no coração dele, ajude esse menino que está afastado a voltar para os teus caminhos, que ele se inspire através do seu pai, da sua mãe, no bom proceder dos mesmos, e queira aprumar a sua vida diante do Senhor, pois ele tem uma vida eterna a ganhar e uma perda da vida eterna a cair fora, a perder. Ajude ele nesse sentido, e que aquilo que o pai, né, o irmão Gero tem de carinho por ele, enfim, de bons pensamentos, boas expectativas, se realizem muito mais daquilo ainda que o Senhor quer para ele mesmo, mas vai depender dele. Então, abra o seu coração, para que a luz do sol venha brilhar e ele sinta a emoção novamente de ser uma pessoa convertida. Intercedo ali pelo trio que saiu hoje, né? O Gero estava falando para nós ali no grupo, que não podia estar conosco. Use-os poderosamente na mensagem pregada, na mensagem cantada, e que eles atinjam muitas outras almas para Jesus. Que cada um dos nossos amigos aqui deste grupo especial, em que oramos, conversamos, temos muitos que estão no grupo, né, mas não participaram nem sequer uma vez. Alguns vieram me dizer no particular que não participam porque têm vergonha mesmo, mas ouvem posteriormente os nossos encontros via YouTube. Ficamos felizes por isso e que, de alguma maneira, a mensagem, ou a conversa, o diálogo, as boas influências da nossa conversa sobre o Espírito de Deus esteja atingindo-os de maneira positiva.
Queremos, gostaríamos, oxalá, que esse reavivamento que tem acontecido com esse pequeno grupo aqui, acontecesse de maneira geral com o distrito. Mas a gente sabe que o Espírito Santo não vem de uma maneira assim, em grandes eventos, ele vem de maneira sutil, através de uma pessoa, essa pessoa é transformada e leva essa mensagem para outras pessoas, e esse grupo vai aumentando, como aconteceu ali com os discípulos, né? O Senhor começou com 1, foi com 2, 3, 4, 12, 70, e assim foi, e hoje temos milhões de pessoas que são, ou se dizem cristãs, nem todas elas, infelizmente, vivem a essência do cristianismo, mas aquelas que vivem, têm feito sim diferença, a despeito de toda disparidade e tristeza que os cristãos carnais têm trazido. Oxalá, ó Senhor, não seja eu um cristão carnal. Se temos vivido como carnal, que o Senhor nos quebre, nos molde, nos mate para ressuscitarmos espiritualmente e vivermos uma vida em espírito e não na carne, porque a carne destrói, a carne corrompe, a carne magoa, a carne insulta, a carne atrapalha. Ela é terrível, ela luta contra a obra do Espírito. Já o homem espiritual, ele coopera, ele colabora, ele prega, ele fala, ele induz, ele persuade, ele exemplifica e faz valer a pena tudo aquilo que já está escrito de uma maneira, como diz o apóstolo Paulo, né, 2 Coríntios capítulo 3, como cartas abertas às pessoas que talvez nunca terão ou nunca não tenham o costume nem o hábito de ler a Bíblia, mas podem ler a vida de alguém transformado, né? Então, oramos e intercedemos pelos amigos nossos que estão aqui nesse momento, Renato, sua esposa, como ele mesmo já orou por ele e por sua esposa, intensifique a vida desses dois, potencialize a capacidade desse casal de levar Jesus para outras pessoas, assim como o Senhor já tem trabalhado em seus corações. Interceda também na minha mãe, ela tem trabalhado no 5º mandamento, como o Senhor pede, né? Honrou a minha avó até a sua morte, está honrando meu avô, ainda vivo, e certamente o fará até a sua morte, se o Senhor não voltar antes, ou o Senhor não curá-lo. Então, nós agradecemos, Senhor, por isso. Isso é um grande exemplo para nós, para que também continuemos fazendo e honrando também aqueles que estão ao nosso redor. E, ao mesmo tempo, Pai, ela tem procurado falar, pregar, dar estudos bíblicos, tem ali a classe bíblica, o pequeno grupo, né, como ela diz, que tem mobilizado pessoas para conhecer mais a respeito dos teus projetos. Nos dê sabedoria, Senhor, porque servir-te é muito difícil. A obra não é nossa, é do Senhor. Queremos que toda honra e glória seja para o Senhor. E se alguma coisa temos feito de errado, não porque somos rebeldes ou queremos fazer por querer essa coisa errada, no sentido de magoar pessoas, alguma coisa assim, que o Senhor venha me transformar. Porque se as pessoas não aceitarem o mensageiro, não vão aceitar a mensagem. E eu, por ser humano, já atrapalhei algumas vezes a sua mensagem, porque alguns não estão aceitando o mensageiro. E eu peço que o Senhor transforme esse mensageiro aqui, para que se torne mais palatável, mais agradável, mais pessoal, mais íntimo, para que a mensagem seja aceita. E se a mensagem for aceita, então estaremos alcançando o objetivo que o Senhor tem para todo pastor, para todo servo de Deus, para todo cristão. Te agradecemos por finalizamos então esse encontro, com o próximo encontro nosso, que é no sábado que vem. E os outros detalhes estaremos mostrando ali, enviando no grupo. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos, querido Deus. Amém. Amém. Amém, Pai Amém. Muito bem, queridos. Vamos tirar uma foto, então? Se posiciona aí no 3, hein? 1, 2, 3. Perfeito. Tenha um lindo dia, que a graça de Cristo esteja com todos nós, para a honra e glória dele. Nos vemos no próximo encontro 7. Obrigado você também que esteve assistindo a gente. Deixa aí o seu comentário, se você quiser, e que o Espírito Santo esteja com todos nós. Um lindo sábado a todos. Amém.